Hoje nós vamos terminar de ver o paralelismo do primeiro normal. E o que nós vamos ver hoje é o número tipo. E o número tipo é também uma maneira de medir o quão degenerada é a segunda forma fundamental, da mesma forma como as S-nulidades. Só que a diferença é que quanto maior são as S-nulidades, mais degenerada é a segunda forma fundamental. Enquanto que com o número tipo é o contrário. Quanto maior for o número tipo, menos degenerada é a segunda forma fundamental. E esses dois conceitos eles se relacionam. Se você tem uma cota inferior para o número tipo, isso te dá cotas superiores para as S-nulidades. E o sabor do número tipo, assim como das S-nulidades, é bem algébrico. De fato, a gente pode definir ele de forma puramente abstrata em termos de álgebra linear. Só que é claro que o contexto natural onde ele aparece e tem maior aplicação é justamente a geometria das subvariedades. Então, a gente começa com um espaço vetorial real de dimensão n, vamos chamar de V. V para a gente vai ser um espaço vetorial real de dimensão n. E a gente considera R uma família de endomorfismos de V, T1 até TR. Isso aqui são todos endomorfismos de V. E o número tipo dessa família é o maior número inteiro, tal, para o qual existem tal vetores x1 até x tal, de maneira que quando você aplica cada um desses endomorfismos da família nesses vetores, isso dá tudo ali. Esse conjunto é todo ali. Ou seja, número tipo dessa família de endomorfismos vai ser então o maior inteiro, que nós vamos denotar por tal, para o qual existem tal vetores x1 até x tal pertencentes a V, tais que o conjunto dos vetores TI xj, para I variando de 1 até R, e J variando de 1 até tal. Esse conjunto de vetores é linearmente independente. Ou seja, você precisa de tal vetores, aplica todos os endomorfismos nesses vetores, e tudo isso dá LI. O maior inteiro tal para o qual isso acontece é chamado, então, o número tipo dessa família de endomorfismos. E isso é claramente uma generalização do posto de um endomorfismo. Porque se você, ao invés de R, tem apenas um endomorfismo, quem é o número tipo? É exatamente o posto. É uma generalização direta do posto do posto de endomorfismos para famílias de endomorfismos. Então, o número tipo de um único endomorfismo T é simplesmente o posto de T. E aí, pela definição, fica claro, né, que quanto maior for esse número tipo, mais regular vai ser essa família de endomorfismos, né? Maior vai ser a dimensão do subespaço gerado pelas suas imagens. Então, agora, se você, isso é a definição para a família de endomorfismos, mas a gente está mais interessado no número tipo de uma forma bilinear. E aí, esse número tipo de uma forma bilinear funciona da seguinte maneira. Vamos pegar V e W, espaços vetoriais reais de dimensão finita, e agora com produtos internos positivos definidos. Então, V e W agora vão ser espaços vetoriais reais
de dimensão finita com produtos internos positivos definidos, e eu vou considerar uma forma bilinear de V cartesiano V em W. No contexto das subvariedades, V vai fazer o papel do tangente e W vai fazer o papel do normal ou do primeiro normal. A princípio ela não precisa ser simétrica, mas é claro que no caso de interesse ela vai ser simétrica, ela vai ser a segunda forma fundamental de uma subvariedade. Mas dado qualquer xi, um vetor em W, eu posso definir um endomorfismo, Bxi, que vai fazer o papel do operador de forma na direção de xi. Então eu posso definir um Bxi, um endomorfismo de V, que é definido da seguinte maneira: Bxi x escalar y é igual a beta de xy escalar xi. Da mesma forma como a gente define, de fato, os operadores de forma a partir da segunda forma fundamental. É claro que se ela não for simétrica, vai ter uma diferença aqui entre você definir o Bxi à esquerda ou à direita. Então vão existir dois tipos de número tipo associados a uma forma bilinear que não seja simétrica. Vai ter o número tipo à esquerda, que é definido assim, dessa maneira, e o número tipo à direita, que seria definindo o Bxi aqui do outro lado. Mas no nosso contexto das subvariedades, a gente vai estar aplicando isso à segunda forma fundamental, que é simétrica, portanto não vai ter nenhuma diferença, o número tipo à esquerda e à direita vão coincidir. Mas aqui, como a gente está de uma maneira mais geral no contexto da álgebra linear, vale definir o número tipo tanto à esquerda quanto à direita. Então o número tipo à esquerda de beta vai ser definido como o número tipo de uma família de Bxis, onde os xis varrem uma base de W. E é muito fácil você concluir que isso não depende da base escolhida. Basta você expressar uma base em termos da outra, fazer as contas óbvias para concluir que, de fato, esse número tipo não depende da base escolhida. Então, esse vai ser o número tipo à esquerda de beta. Vai ser simplesmente o número tipo da família de endomorfismos Bxi1 até Bxi-R, onde R é a dimensão de W, e esses xi-is formam uma base de W. Xi1 até Xi-R é qualquer base de W. E como eu comentei, é só fazer a conta óbvia, expressar uma base em termos da outra, para concluir que, e usar o fato que a matriz de mudança de base é invertível, para concluir que esse número tipo não depende da base. E da mesma forma, analogamente, se define o número tipo à direita, simplesmente definindo esses endomorfismos Bxi, ao invés de aqui à esquerda, ficando x, você vai aplicar ele em y, nessa fórmula aqui. Essa definição é inteiramente análoga. Aqui não saiu, aqui acabou não saindo, mas o que está escrito aqui é o seguinte: o Bxix escalar y, vou escrever aqui em cima, é o que a gente já está habituado, né? É beta de xy escalar xi. Dessa forma como a gente define os operadores de forma em termos da segunda forma fundamental, né? Então, analogamente, se define o número tipo à direita. O número tipo à direita, então, vai ser análogo. E o importante é que tanto o número tipo à esquerda quanto o número tipo à direita, de uma forma bilinear beta, ele não depende da base de W, e além disso, se a forma bilinear for simétrica, eles coincidem. Então, o número tipo à esquerda ou à direita, ele não depende
de uma forma bilinear beta, né? Ele não depende da base. E além disso, se beta for simétrica, são iguais. Tipo a direita e a esquerda são iguais, certo? Então, isso no contexto abstrato da álgebra linear. Agora a gente vai importar essas ideias para o contexto das subvariedades. Quem vai ser o número tipo de uma imersão isométrica em determinado ponto? Vai ser simplesmente o número tipo da segunda forma fundamental naquele ponto. Então, o número tipo que agora vai virar uma função dos pontos da subvariedade, tal de x, cada ponto a gente vai ter um número tipo diferente, né? de uma imersão isométrica f de mn em um ambiente qualquer emitiu m, em um determinado ponto x de m, vai ser simplesmente o número tipo da segunda forma fundamental naquele ponto. No tipo de alfa em x. E observem o seguinte, se o número tipo for maior ou igual a 1, automaticamente o primeiro normal coincide com o normal. Porque o complemento ortogonal do primeiro normal são as direções para as quais os operadores de forma são zero. E a gente sabe que o número tipo não depende da base escolhida. Então, se houvesse N1 perp, a gente poderia primeiro pegar uma base do N1, completar com vetores do N1 perp, para obter a base final do NF, do normal. E aí aqueles últimos vetores do N1 perp anulariam os operadores de forma. Mas então, isso aqui não poderia ser LI. A gente tem que aplicar em todos. A gente tem que aplicar todos os endomorfismos no nosso conjunto. Então, se o número tipo é maior ou igual a 1, tem um vetor, tem um x, tal que quando você aplica todos os operadores de forma, varrendo uma base em x, dá LI. Mas os últimos, como estão em N1 perp, dariam 0. Contradição. Então, diretamente, se o número tipo é maior ou igual que 1, o N1, primeiro normal, já é automaticamente igual ao espaço normal todo. E agora, da mesma forma como a gente definiu para as S nulidades dois conceitos, o conceito de S nulidades tomando subespaços no normal todo, na definição, a gente também definiu a S nulidade no primeiro normal. A gente usava a notação no S estrela, onde a gente restringia os subespaços da definição a subespaços do N1 apenas, e não do normal todo. Da mesma forma, a gente aqui pode definir um conceito de número tipo no primeiro normal, em que a base que a gente toma na definição não vai mais ser a base do normal todo, mas sim a base de N1. Esta base aqui que a gente pega, né, na definição do número tipo, ela vai ser tomada não mais no normal todo, senão que ela vai ser tomada em N1. E isso vai nos dar o conceito do número tipo no primeiro normal, que é denotado analogamente como tal estrela, da mesma forma como a gente fez para as S nulidades. Então, o número tipo que é denotado como tal estrela de x dessa imersão isométrica F em N1 de x, no primeiro normal. E simplesmente eu tomo os xi1 até xr dessa definição aqui, uma base do N1 de x, ao invés do normal todo. Tá certo? Essa mesma definição aqui, só que tomando uma base do N1. E agora, como eu comentei, as S nulidades e o número tipo, de uma forma bilinear simétrica, elas estão relacionadas por meio da seguinte proposição. Se você tem uma cota inferior para o número tipo, você obtém cotas superiores para as S nulidades. Então a proposição é a seguinte. A proposição diz o seguinte, é uma proposição de álgebra linear,
não tem nada específico de subvariedades aqui. E ela diz o seguinte: seja beta de V cartesiano V em W uma forma bilinear simétrica, se o número tipo tal for maior ou igual a R, se tiver uma cota inferior para o número tipo, então cada uma das S nulidades no S você vai ter uma cota superior para ela. Ela é menor ou igual a N, que é a dimensão do espaço V, aqui, né? Menos RS, onde R é essa cota inferior para o número tipo e S é a S nulidade que você está avaliando aqui. Isso aqui para qualquer S entre 1 e a dimensão de W. Para S variando entre 1 e a dimensão de W. Você tem cotas superiores para todas as S nulidades a partir de uma cota inferior para o número tipo. E a demonstração desse resultado é muito simples. É o seguinte. Primeiro, o caso R igual a zero é trivial, né? Porque se R é igual a zero, esse lado direito aqui fica N. E como as S nulidades são um núcleo, né? Núcleo de uma projeção dessa forma bilinear em subespaços de W. Lembra como é que é, né? A S nulidade, você pega subespaço de dimensão S de W, projeta a beta nesses subespaços e calcula a nulidade. A nulidade é uma coisa que está contida em V, que tem dimensão N. Então vai ser sempre menor ou igual a N. E aí você toma o máximo disso, né? Para todos os subespaços de dimensão S de W. Mas como a nulidade sempre mora em V, e V tem dimensão N, evidentemente as S nulidades são sempre menores ou iguais a N, e essa estimativa é trivial, no caso R igual a zero. Isso aqui não há nada a demonstrar nesse caso. Já no caso R maior ou igual a 1, o que você faz é o seguinte: você pega qualquer conjunto de vetores, de S vetores xi1 até xs Li de W, xi1 até xs vetores de W Li, e você define o subespaço gerado por eles, chama de US, que vai ser um subespaço de dimensão S do W, gerado por xi1 até xs. E como o número tipo é maior ou igual a R, o que significa isso? Que existem R vetores, tais que quando você aplica os B, xi, is nesses vetores, dá tudo ali. Essa é exatamente a definição de número tipo para uma forma bilinear. Então, existem x1 até xr vetores de V. De fato, existe x1 até x tal, né? Mas em particular, como está maior ou igual que R, em particular, existem R. Tais que o subespaço gerado pelos vetores B, xi, xj, para ir variando de 1 até S, onde esses xi são esses vetores aqui, Li, né, que você pegou, e J variando de 1 até R. Esse subespaço aqui tem dimensão RS, que é dizer que esses vetores são Li. Tá certo? Simplesmente porque eles são, você pode completar a base. A definição de número tipo não depende da base. Então você pegou S caras Li em W, você pode completar a base, e pela definição de número tipo existe x1 até x tal, de maneira que quando você aplica todos os beta xi dessa base neles, dá tudo Li. E um subconjunto de um conjunto Li continua sendo Li. Então, ao invés de pegar tal, você pode ir até o R, já que tal é maior ou igual a R. E ao invés de pegar toda a base, você pode pegar só os S primeiros. E isso vai continuar sendo ali. Que é equivalente a dizer que esse espaço tem dimensão RS, já que são RS vetores. Mas então, qual é a dimensão do complemento ortogonal dele? É simplesmente N
menos RS, já que N é a dimensão do espaço total V. Acontece que a nulidade da projeção de beta nesse subespaço U gerado pelos xi's, ela está contida em quem? A nulidade está contida justamente nesse LPerp, porque a nulidade da projeção do beta no US é nada mais do que o conjunto dos vetores y pertencentes a V. Lembrem que a forma linear aqui é simétrica por hipótese. Então é o conjunto dos y pertencentes a V, tais que anulam todos os operadores de forma, esses B xi's, para xi numa base. Então, conjunto dos y em V tal que B xi j y é igual a 0 para todo j entre 1 e S. Simplesmente porque eles geram o subespaço US. É aquela mesma expressão da nulidade em termos dos operadores de forma ao invés da segunda forma fundamental, que a gente já está acostumado. Mas isso aqui claramente está contido em LPerp. Porque quando eu tomo o produto interno com um y aqui do L, né, pego um y aqui nessa nulidade aqui. Eu já sei que bxj, y é 0. Tomo o produto interno desse y com qualquer cara gerador de L. Como o bxi é simétrico, né, é autoadjunto, porque a beta é simétrica, você pode passar ele para o outro lado. E aí ele vai anular o y. Então vai dar 0. Ou seja, o y é ortogonal a todos eles. De maneira que essa nulidade está contida no complemento ortogonal de L. Mas isso conclui a demonstração, porque a dimensão de LPerp é N menos RS. Se a nulidade está contida, significa que a nulidade é menor ou igual, a dimensão da nulidade é menor ou igual a N menos RS. Só que isso foi para quaisquer, para um conjunto LI de xi's, quaisquer. Esse US é um subespaço arbitrário de dimensão S de W. Para esse subespaço arbitrário, a gente está concluindo que a dimensão da nulidade da projeção de beta nele é menor ou igual a N menos RS. Mas como a S nulidade é o máximo para esses espaços US variando em W, espaços S dimensionais, esse máximo também vai ser menor ou igual a N menos RS, que é o que a gente queria demonstrar. Certo? E isso nos dá um corolário direto no contexto das subvariedades, que diz que se o número tipo no primeiro normal for maior ou igual a 2, então o primeiro normal é paralelo. E isso segue diretamente dessa proposição aqui, juntamente com a proposição que a gente viu na aula passada, das S nulidades, que se eram menores do que N menos S, implicava paralelismo do primeiro normal, para uma imersão isométrica 1 regular. Então é simplesmente juntar os dois resultados. E a gente obtém a seguinte proposição. Se f de mn em um espaço de forma Q, dimensão m, curvatura C, é uma imersão isométrica 1 regular, paralelismo do primeiro normal, essa hipótese técnica ela é indispensável justamente para ele ser um fibrado, né? Com um número tipo no primeiro normal tal estrela maior ou igual a 2 em cada ponto, com um número tipo tal estrela de x maior ou igual a 2 para todo x pertencente a mn, então o primeiro normal é paralelo. O primeiro normal N1 é paralelo. E a demonstração desse resultado, como eu disse, é só juntar a proposição algébrica que a gente acaba de demonstrar com o resultado da aula passada, que era o paralelismo do primeiro normal em termos de cotas
superiores para as S nulidades. Então, a demonstração é imediato da proposição aqui, né, que a gente demonstrou algébrica nessa aula. Proposição anterior e o paralelismo de N1 em termos das S nulidades que a gente demonstrou na aula passada. Tá certo? Porque se o número tipo tal estrela é maior ou igual a 2, significa por essa proposição que no S é menor ou igual a N menos 2S. Mas se ela fosse menor estritamente do que N menos S, que é o caso, porque ela é menor ou igual a N menos 2S, a gente viu na aula passada que isso implica o paralelismo do primeiro normal. Então é imediato. Se conclui a demonstração. Agora, observe que a hipótese de que o número tipo é maior ou igual a 2 impõe mais restrições nas dimensões dos espaços envolvidos do que a hipótese de que a nulidade, a S nulidade, é menor estritamente do que N menos S. O que eu estou querendo dizer aqui? A hipótese tal estrela maior ou igual a 2, ela impõe mais restrições nas dimensões dos espaços envolvidos, né? Do que a hipótese das S nulidades, que implicavam o paralelismo do primeiro normal. Ambas as hipóteses implicam o paralelismo do primeiro normal. A das S nulidades dizia o quê? Que era no S estrela tinha que ser estritamente menor do que N menos S. Isso para todo S entre 1 e a dimensão do N1. Isso implicava, a gente viu na aula passada, o paralelismo do primeiro normal. Agora aqui a gente está vendo que tal estrela maior ou igual a 2, em todo ponto, também implica o paralelismo do primeiro normal. Mas essa hipótese impõe mais restrições nas dimensões dos espaços envolvidos do que essa das S nulidades. Simplesmente pelo seguinte, pega uma imersão isométrica F de Mn em um espaço de forma de codimensão P. E vamos supor que N1, que o N1 em algum ponto é igual ao normal. Para poder trabalhar, simplesmente para trabalhar com o número tipo e as S nulidades convencionais ao invés das estrelas. E obter, então, relações entre a dimensão e a codimensão propriamente, porque caso contrário você teria estimativas da dimensão da subverdade em termos da dimensão do primeiro normal. Mas por simplicidade vamos supor que o primeiro normal é então igual ao normal todo em algum ponto. O que está me dizendo isso em algum ponto? Em algum x de m. Tudo aqui é pontual. O que me diz a hipótese de que o tal de x é maior ou igual a 2? Ela me diz que n, a dimensão da subverdade, é maior ou igual a 2 vezes a codimensão. Simplesmente porque tal maior ou igual a 2 significa, na definição, que existem dois vetores. Vou pegar a definição aqui. Existem dois vetores, tais que você aplica os operadores de forma em uma base, né, os bxi para xi numa base do normal, nesses dois vetores e dá li. Mas quantos são esses vetores? É os 2 vezes a dimensão do N1, que nesse caso coincide com o normal, ou seja, a codimensão, 2p. Então você vai ter um conjunto de 2p vetores li, mas todos esses vetores moram onde? Moram no tangente, porque os operadores de forma são endomorfismos. Certo? Então daí segue aqui, a dimensão tem que ser maior ou igual a 2 vezes a codimensão, sob essa hipótese de que o número tipo em x é maior ou igual a 2.
Agora vamos fazer a mesma coisa para aquela hipótese das S nulidades que implicava o paralelismo do primeiro normal. O que acontece se a nu S de x for estritamente menor do que n menos S, para todo S entre 1 e a codimensão P. Isso só implica que a dimensão da subverdade é maior ou igual a codimensão mais 1. Porque tudo que essa cota precisa aqui é ser estritamente maior do que zero. Por exemplo, se você pega P igual a 1, codimensão 1, aí você só tem um operador de forma. No tipo maior ou igual a 2, tem dois vetores que quando você aplica esse operador de forma, dá LI. Então a dimensão é maior ou igual a 2, que é essa estimativa aqui, no caso P igual a 1. Para P igual a 1, o nulitipo é simplesmente o oposto da segunda forma fundamental, do único operador de forma que existe, essencialmente, em método de múltiplos. Agora, as S nulidades, por exemplo, para P igual a 1, o que você vai ter? Só tem uma S nulidade, que é a própria nulidade do operador de forma, que tem que ser um número maior ou igual a zero, mas poderia ser zero. Então a única coisa que o n precisa ser é maior ou igual a 2, que é a estimativa nesse caso, em que P é igual a 1. Porque aí sim, esse n menos s fica estritamente maior que zero. O s aqui é 1. O n menos 1 estritamente maior do que zero significa que n menos 1 é maior ou igual a 1. Ou seja, que n é maior ou igual a 2. Porque a nulidade pode ser zero. Pode ser um operador autoadjunto invertível. Certo? Ou seja, que essa hipótese com o número tipo, que implica o paralelismo do primeiro normal, ele põe mais restrições nessas dimensões da subvariedade e na codimensão do que a hipótese das S nulidades que implicam o paralelismo do primeiro normal. E isso conclui por hoje.